trajetória profissional de Flávio Whiteman começou da forma menos tradicional possível. Redator em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, ele pulou os grandes centros do país e foi trabalhar em Lisboa. Flávio, como foi essa tua ida para Portugal e o que você aprendeu nesses 6 anos na publicidade daquele país? Pois é, você falou tudo. Eu sou completamente um outsider. O pessoal lá do interior, de Rio Preto e tal, tem muito receio de vir para São Paulo. Tudo caipira, né? Eu sou caipira. Eu tinha muito medo de vir para cá. São Paulo era meio complicado e tal. Isso a gente aprende em casa. Aí eu vim para um estágio de 1 mês, foi com o Carlos Chiesa, foi na Salles, junto com o Palhares, tá? Um grande professor. Aliás, numa mesa muito legal. Na mesa de estagiários era o Luizinho, da UMAP, o Benfica, Miguel, o Cacaso e eu. Éramos os 4 estagiários ali. Eu fiquei só 1 mês, mas aí eu entendi que eu precisava mexer, precisava procurar aprender o que era publicidade. Voltei para o interior, continuei lá, porque era complicado vir para São Paulo, é muito difícil para São Paulo. Mas aí era uma época que a gente via muito, o Edson Ataíde estava chamando publicitários brasileiros para irem para lá. Falei, não, imagina, não vou conseguir, porque é muito complicado. Mas eu peguei com a secretária dele o endereço de algumas empresas de lá de Portugal, lá de Lisboa, mandei uma correspondência e acabei, assim, com muita sorte, conseguindo um estágio lá, conseguindo começar lá como redator publicitário. E eu aprendi, a principal coisa que eu aprendi... Isso na W Portugal com o Jaime Mourão Ferreira. Exatamente, lá com o Jaime. O Jaime, ele falou, olha, seu portfólio é meio incipiente, mas você parece que tem talento. Ele viu alguma coisa. E falou assim, vem para cá fazer uma entrevista sem compromisso. Imagina, no interior não tinha condição de passar férias na Europa e fazer uma entrevista. Mas eu disse a ele, vou mandar uma fita com uma entrevista minha e se você gostar você me contrata. Ah, beleza? Beleza. Eu mandei, ele me contratou e eu fui. Aí o que eu aprendi lá, acho que a coisa boa de ter começado a carreira lá foi você ser estrangeiro. É uma coisa, eu passei, como você disse, muito tempo lá. E quando você é estrangeiro, você vai ficando mais casca grossa, você vai sofrendo mais o fato de você ter que estar num país diferente, com costumes diferentes, onde você necessariamente você como não é de lá, você tem que aprender a se comportar de uma outra forma, né? Então eu aprendi muito, foi um aprendizado pessoal e publicitário também, obviamente, bastante grande. Então acho que o melhor que aconteceu lá para mim foi isso, foi eu entender o que é ser estrangeiro. E após entender o que é ser estrangeiro, assim, o que é bom hoje em dia, durante todo esse tempo, que foi a partir de 95, é que não é qualquer coisa que te assusta ou mete medo ou que você fica muito preocupado, você fica mais resiliente, porque você já viveu experiências pessoais mais intensas. Então acho que muita gente vai para fora, tal, e para mim ir para fora, em grande parte, foi bom por causa disso. E aí no ano 2000 você voltou para Curitiba, para a Master. Porque eu continuava achando que trabalhar em São Paulo era quase impossível. Você ainda fez mais um atalho aí, foi para Curitiba, mas acontece que a Master acabou se tornando uma das 20 agências mais criativas do Brasil nesse período. E a pergunta é, foi a Master realmente quem impulsionou a sua carreira? Sem dúvida nenhuma. A Master, ela foi graças ao Antônio Freitas, que sempre investiu em talentos criativos, cito alguns. Renato Cavalier, que me contratou, fantástico, criativo fantástico, um gerenciador fantástico de equipes. Dulcídio Caldeira, né? Foi contratado também, era da Master. Os gêmeos, o Renato Fernandes e o Roberto Fernandes, que são gênios e gêmeos, também saíram de lá. O próprio Groff, que ainda está lá em Curitiba, mas... Então tinha um time fantástico, tinha um time muito bom e sim, impulsionou. Foi onde eu entendi, aqui no Brasil, que dá para ser criativo em qualquer lugar, em qualquer agência, em qualquer lugar e fazendo qualquer tipo de trabalho. E a Master ficou conhecida também nessa época pelas grandes campanhas sociais de combate às drogas, por exemplo. Se eu fosse fazer uma propaganda para os meus produtos, amigo, podia ter uns lugares bacanas, uns playboys sarados, fazendo esporte, mostrando que a droga não vicia, não faz mal. Aí todo mundo ia experimentar, achar legal,
Se viciar, aí, irmão, já era. Virou meu cliente. A semelhança com a publicidade de cigarro não é mera coincidência. O cigarro é droga, vicia e mata. Eu tenho o maior orgulho de ter trabalhado e de trabalhar com contas públicas. Trabalhei e trabalho com contas privadas e públicas. E tem publicitário que diz, não, mas conta pública. Não, eu tenho orgulho, porque eu acho que é uma maneira de você melhorar, tentar melhorar, no caso, como, por exemplo, atendendo no Ministério da Saúde, que nós não atendemos mais. Porém, atendemos durante 18 anos, né? A Master atendeu durante 18 anos. É uma maneira de você participar da sociedade, uma maneira de você atuar e fazer um bom trabalho, né? Eu acho que um bom trabalho, inclusive no setor público, é fundamental. E eu acho que é isso que aconteceu. O Antônio, ele não ligava se é privado ou público, o Antônio Freitas. Ele falou, não, tem que ser bom trabalho. E eu acho que todo mundo entendeu isso e trabalhou em cima disso. O importante era isso, o importante é fazer um bom trabalho, seja lá qual for a conta. Inclusive, eu acho que, como está mostrando um pouco do trabalho, né, o meu primeiro trabalho, quando eu cheguei na agência, foi uma campanha para acabar com a publicidade de tabaco no país. Não era muito popular, não foi muito popular. Uhum. Mas eu acho que é bacana hoje você abrir o jornal e ver, abrir agora o jornal, assim, a taxa de fumantes no país está 20% a menos do que 15 anos atrás. Uhum. Então, assim, é um orgulho participar de um case como esse, né? Assim como foram os cases da AIDS, enfim, e de outros. Falando em AIDS, quer dizer, das drogas para as campanhas de combate ao preconceito da AIDS, você tem um case muito interessante, que é aquele da cadeira vazia. Este é um teste de preconceito. Sentar aonde pessoas com AIDS sentam, usar o mesmo copo ou banheiro, não transmite o vírus da AIDS. Mantenha a distância do preconceito, não das pessoas. AIDS, o preconceito tem cura. E acabou fazendo também um filme muito interessante para o Grupo Gay da Bahia. Foi um convite a partir do case? Como é que foi essa relação desses dois trabalhos? Então, a gente fez para o Ministério... O filme Perdão, aliás, é um filme que foi veiculado no Fantástico. Ele virou notícia. E inclusive o Fantástico foi processado, está sendo processado até hoje, assim como a produtora que era do Beto Salatini, que é do Beto Salatini, tem ainda algumas coisas, eu não sei ainda legalmente como está, mas o Fantástico veiculou esse filme e foi um quiprocó. Na verdade, originalmente era para o Ministério, mas o Ministério não podia assinar aquilo, porque ia ser uma briga lascada. Porque envolvia a igreja, né? Envolvia a igreja, exatamente. Na época, a Master, entre as Thompsons, que pertencia à WPP, ela chegou a ser a terceira mais criativa, perdia para a Argentina e para Singapura. E no grupo da WPP ela era a 18ª mais criativa. Aí o pessoal ligava, o pessoal das multinacionais ligava, pô, quem que são esses caras? O que eles estão fazendo aqui e tal? Foi uma época muito bacana, muito legal. Que acho que consolidou o trabalho da agência.
E esse trabalho na Márcia acabou te rendendo um convite para trabalhar na África, agência do Nizam Guanais, seguramente hoje o publicitário de maior destaque no país, e você foi atender grandes marcas como Mitsubishi, Vale e Itaú. Você considera, por exemplo, que o filme Bebê Sem Papel é o trabalho de maior repercussão da sua carreira? Eu considero, porque tem aquele teste, né? Se você falar com um taxista, ou se você falar com a tua tia, ou se você vai lá para o interior, vou lá para Rio Preto, lá no churrasco, ô Flávio, o que você faz? Não, faço isso, tal, eu faço propaganda. Mas o que é? Não, sabe aquele bebezinho que, bebezinho tão lindinho, tal. Eu considero que sim, e é um orgulho que esse filme tenha sido feito por essa instituição fantástica que é o Itaú, que é uma empresa fantástica, sem dúvida a marca mais admirada, a marca mais valiosa do país, né? Sabe o extrato mensal da sua conta no Itaú? Com alguns cliques, ele passa a ser somente digital. Com isso, você economiza papel e colabora com um mundo mais sustentável. Use o papel para o que realmente vale a pena. Mude e conte com o Itaú para mudar com você. Realmente, eu considero que foi um dos principais trabalhos. Eu gosto também de um outro trabalho muito bacana, que foi meu primeiro trabalho na África. Sempre os meus primeiros trabalhos que foi o filme Inconfundível. Ele é o banco de maior solidez financeira e a marca mais valiosa do país. É o banco do uso consciente do crédito. Aquele que cresce ouvindo seus clientes, melhorando sempre para merecer você. É isso que faz dele um banco inconfundível. Não precisa nem dizer. Você sabe muito bem qual é o banco feito para você. Que eu estava lendo na época um livro chamado No Logo, que era alguém que estava criticando a comunicação, os logos. E eu falei, poxa, no logo, todo mundo conhece a música, conhece a cor, tal, vamos fazer uma coisa assim. E aí juntou um time de craques, Nizam, Peralta, Gordilho, eu estava na sala, tal, e eles começaram a fazer o texto em cima dessa ideia. E foi assim, um momento, acho que incrível da minha carreira de ver, porque até então eu vim mais velho para São Paulo. Foi um momento que eu vi assim, os grandes gênios trabalhando, assim, foi inspirador, assim, foi maravilhoso o momento, foi incrível. Bom, mas você tinha fincado raiz na Márcia e acabou voltando novamente para lá no ano passado, 2012, mas dessa vez com o nome na porta. Exatamente. Como é que é agora essa outra situação de ser dono da agência, sócio do Freitas, sentar com o cliente numa outra condição e ajudar a definir os caminhos de cada marca? Essa coisa de nome na porta é engraçado, né? É muito... Nome de agência é igual nome de banda. Por exemplo, Paralamas do Sucesso. Cara, Paralamas do Sucesso. Se não tivesse feito sucesso, não seria nada. Seria qualquer nota. Você tem N empresas que têm diferentes nomes. Eu decidi adicionar o meu porque a gente só tem uma vida, a gente só vive uma vez. Falei, vamos ver o que acontece. E vamos tentar dar significado para esse nome. A Master já tem uma carreira, a Master já tem um nome, um significado. Eu falei, vamos tentar. É o que eu estou fazendo. Eu acho que, inclusive, mais jovens empreendedores, eu acho que teriam que fazer isso. Dar mais personalidade, né, no mercado repleto de multinacionais, de nomes de Thompsons, de Youngs, nada contra, veja bem. É perfeito, eu sou fã desses caras, são bacanas, tal, são mitos. Mas... Pô, tem que ter uns Pereira, né? Como tem o Pereira, tem que ter um Silva, tem que ter... Por acaso é o Whiteman, pus. E vamos ver o que acontece. Pode não acontecer nada, mas pode acontecer muita coisa. Não, já está acontecendo e desejo muito mais sucesso para a tua empresa. Obrigado. E obrigado pela tua participação. Muito obrigado, eu agradeço imenso.